Olá, bom dia. 7 horas e 19 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã. Muito bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia, Antônio Gustavo. E hoje é quinta-feira, 16 de novembro de 2017. Começa agora o Bom Dia Produtor com tudo o que você precisa saber sobre agricultura, sobre pecuária. E veja só o que te espera nessa edição. Confinamento supera a expectativa e cresce 12% em Mato Grosso. Vai acompanhar também os preços de cordeiro divulgado pelo CPE em algumas praças, importantes praças produtoras aqui do país. Exportações brasileiras para países árabes crescem 22% em outubro. Vamos ver também a expectativa para a produção mundial de carne, que deve atingir nesse ano de 2017 31,5 milhões de toneladas. Muita informação para você a partir de agora. Fique conosco, já está no ar o Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E o Bom Dia Produtor começa falando sobre confinamento em Mato Grosso. É isso mesmo, Antônio. Olha, mesmo o ano de 2017, sendo esse ano bastante difícil, desafiador, como a gente vem mostrando aqui na nossa programação, mesmo assim os produtores do estado mato-grossense apostaram em recuperação, inclusive com alta na expectativa de confinamento em comparação com o ano de 2016, que deve ficar aproximadamente em 12% para este ano. Números que você acompanha nesta manhã de quinta-feira, animais confinados para o estado do Mato Grosso. Veja que a expectativa, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, em seu último levantamento realizado em outubro, o cenário deverá ser este para o estado mato-grossense. 694.158 mil cabeças, então, deverão ser confinadas neste ano de 2017. Em comparação com o ano passado, quando 615.895 cabeças animais foram abatidos, uma alta que deve alcançar cerca de 12%. O fechamento, então, do ano demonstra que a recuperação do preço da arroba e baixo custo com a alimentação dos animais pesaram no final das contas. Bom Dia Produtor mostra agora para você a expectativa também dos confinadores desde o primeiro levantamento realizado em abril, e o cenário era esse de acordo com o IMEA. O primeiro levantamento apontado pela instituição em abril apontava a expectativa de confinamento para o estado mato-grossense em 701.850 animais abatidos. Em julho já caía para 645.720 animais. E em outubro, essa média voltou a recuperar com essa alta, portanto, de 694.158 animais abatidos. É o último levantamento deste ano para o IMEA, que aponta esse crescimento para o número de animais confinados no estado do Mato Grosso. Apesar de tantos obstáculos neste ano, provocando incertezas, o setor conseguiu retomar parte das quedas. E para o IMEA, o principal fator para o incremento no total confinado foi o baixo custo com a alimentação. Ainda assim, o produtor que precisou negociar durante o segundo quadrimestre deste ano se viu à frente de uma receita abaixo do esperado em comparação com quem negociou no final do ano. Das 7 regiões pesquisadas pelo IMEA, em 3 delas houve aumento no número de animais, em 4 o total caiu entre 2016 e 2017. E são esses números aqui divididos por regiões que você acompanha nesta manhã de quinta-feira. A expectativa de confinamento para o estado do Mato Grosso, mas agora dividido por regiões. E a maior expectativa são para as regiões Sudeste e também Nordeste. Aqui a gente está vendo os números, a previsão, então, 179.500 animais deverão ser abatidos na parte Sudeste do Mato Grosso, com um aumento de 53 mil animais abatidos em comparação com o ano passado, em 2016. Da mesma forma, também um crescimento mais expressivo para a parte Nordeste do estado do Mato Grosso, com a expectativa de 92 mil animais confinados também. O aumento deverá ser 57.000
2.400 animais em comparação com o ano de 2016. Com isso, também temos aqui as regiões que apresentaram redução. A região Centro-Sul, 25 mil animais a menos. A parte Norte, 10 mil animais a menos. A parte Oeste, 9 mil. Enquanto que a parte Noroeste praticamente não teve grandes alterações, mas mesmo assim o IMEA identificou que a expectativa de confinamento para o Noroeste deverá ser de menos 850 cabeças abatidas em comparação com o ano de 2016. Além disso, outro fator que merece destaque é que este ano o número de animais negociados antecipadamente através de termo ou bolsa de valores não chegou a 10% do total confinado. Apesar das inconstâncias desse mercado, houve pouca utilização do hedge, que é aquele travamento de preços antecipadamente. Com isso, o cenário para que você de casa possa ver a expectativa de confinamento para o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor aqui de grãos e também que possui o maior rebanho bovino do país. Falando em números, vamos acompanhar agora os valores para o bezerro, mas dessa vez para as principais praças produtoras aqui do país. A Elaine falou agora há pouco sobre confinamento em Mato Grosso e nós vamos continuar falando sobre o estado. Começou no dia 1º de novembro a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa nos principais estados brasileiros. Mato Grosso deve vacinar 14 milhões de bovinos. Informações na reportagem de Valdir Pacheco. Nessa segunda etapa da campanha vão entrar os animais das categorias de 0 a 24 meses. Além da vacinação para a febre aftosa, tem a orientação de se aproveitar o manejo para realizar alguns outros procedimentos profiláticos de calendário sanitário. Dentre eles, um dos muito importantes, vacinação para brucelose nas fêmeas de 3 a 8 meses. Essa brucelose, ela traz alguma implicação, para a saúde humana? A brucelose é uma zoonose, ou seja, é uma patologia que causa um problema severo na parte neuromuscular do ser humano. Então é uma zoonose, como disse, transmissível do animal para o homem e por isso a importância da sua vacinação e o seu controle. Nesse ano de 2017, Mato Grosso inverteu o calendário de vacinação. Consiste em que essa inversão? A inversão do calendário é um anseio que vem sendo trabalhado dos técnicos e dos produtores rurais já há um bom tempo. Existem dois fatores. O primeiro é a condição climática que nós temos no mês de novembro. Então, no mês de novembro é uma época muito chuvosa e para se trabalhar todas as categorias de 0 a acima de 36 meses, ou seja, todo o rebanho das propriedades, era muito complicado devido à situação climática, muita chuva, problema de manejo de curral, animais se acidentando, aumenta o índice de problemas com equipe. E quando houve essa inversão, melhora o trabalho porque nós vamos reduzir o percentual de rebanho a ser trabalhado nessa época. Como eu disse, essa é a primeira situação que nós pleiteávamos. E a segunda situação que foi muito solicitada principalmente por técnicos é que essa época também do mês de outubro a fevereiro ocorre o início das estações de monta, a estação reprodutiva do rebanho bovino. E dessa forma, o que acontece? O manejo de vacinação da febre aftosa associado a problemas causados pela vacina, as fêmeas bovinas nos primeiros 60 dias pós-vacinação têm uma perda de 10 a 20% de gestação, o que implica em perda produtiva do rebanho. Ok, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Rafael. Mato Grosso está há 20 anos livre da doença da febre aftosa com vacinação. Status reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal. Valdir Pacheco para o SBA.
Nada melhor do que você começar o dia tendo informações com relação à previsão do tempo aí para sua região. Instabilidades devem ficar presentes na região centro-oeste. Com isso, os estados dessa região devem receber chuvas para os próximos dias. Vamos saber qual vai ser o volume dessas chuvas com a Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Juliana, bom dia para você. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, bom dia a todos. A região centro-oeste ainda deve receber pancadas expressivas e frequentes até o final do mês de novembro, pelo menos. A umidade do solo já aumentou bastante, principalmente no Mato Grosso do Sul e também em Goiás. Nos próximos períodos, pancadas de chuvas abrangentes, principalmente agora até o dia 21 de novembro. Chuva abrangente nos 3 estados e com volume elevado, podendo alcançar até 50 milímetros. A partir da semana seguinte, as instabilidades agora no centro-oeste seguem abrangentes, mas não com volume tão elevado. Deve chover acumulados de até 50 milímetros somente no estado de Goiás e ainda também no noroeste do Mato Grosso. Durante o terceiro período, a última semana do mês de novembro deve ser marcada ainda por chuvas na região centro-oeste, só que dessa vez de forma mais fracas. O volume de água não deve ser muito elevado, não deve passar de 15 milímetros na maior parte da região. Em alguns pontos, como no noroeste do Mato Grosso e também na faixa nordeste do Mato Grosso do Sul, ainda pode chover até 30 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, pancadas ganham intensidade na região centro-oeste, garantindo cenários bastante otimistas para o crescimento dos pastos, porque essas chuvas têm potencial para manter a umidade do solo mais elevada, principalmente entre o Mato Grosso do Sul e também no estado de Goiás. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E olha, a perspectiva para este ano de 2017 é de recuperação na produção mundial de carnes. Isso depois de amargar estagnação no ano passado, em 2016. Espera-se que grande parte da produção mundial de carne seja originada principalmente aqui dos Estados Unidos, Brasil, Rússia, México e Índia, além da Argentina, Turquia e Tailândia. A projeção da produção mundial de carnes para este ano de 2017, números divulgados pela FAO, que você acompanha agora no Bom Dia Entrevista. E para a gente poder saber mais, esmiuçar esses resultados divulgados aí, produção mundial da carne para este ano de 2017, estamos aqui com o analista de agronegócio do Canal do Boi, João Pedro Cutidias. Bom dia, João. Bom dia. Vamos explicar melhor esses números divulgados recentemente. Foi ontem, foi divulgado pela FAO? Início da semana? Início da semana. A FAO publica anualmente uma análise do mercado de carnes e também as perspectivas para os próximos meses, né? Na carne bovina, que é uma carne que cresce, que estava crescendo pouco, a previsão é que cresça 1,7%. Por quê? Porque houve uma recomposição de rebanho, especialmente nos Estados Unidos. A Argentina, que naquele governo dos Kirchner arrebentou com a pecuária argentina, começa um processo de recuperação. Eles perderam 10 milhões de matrizes durante o período que os Kirchner tiveram no comando da Argentina. Agora há um processo que está novamente voltando a aumentar o rebanho. O Brasil houve um processo de retenção de matrizes nos últimos 4 anos em função de que o preço do bezerro era bom e agora começa a haver uma desova dessas matrizes, ou seja, vai haver uma oferta maior de carne e os grãos estão baratos, né? Quando você pensa em carnes em geral, todas elas, você também tem que levar em conta a questão do grão. O grão está barato, milho está barato, o farelo de soja caiu bastante e é um fator importante na produção e na oferta de carne. Verdade. Olha, a produção mundial de carnes deve ter uma alta de 1,1% ou 3,5 milhões de toneladas, devendo atingir, de acordo com a FAO, 324 milhões e 800 mil toneladas, em meio a aumentos moderados na carne bovina, suína, de aves e aí um ganho bem modesto na carne ovina. Como o senhor avalia esses números, João? Suíno e frango é fácil você aumentar a produção. O suíno segura as matrizes, você tem hoje uma capacidade de produção de desmamar 24 leitões por matriz ano, e o animal que em 5 meses está pronto, você depende de 2 coisas, de milho e farelo de soja. Isso aí, resolvendo isso aí, você tem carne suína, não há nenhum problema. E o grande produtor de carne suína e grande consumidor é a China, né? A China é quase a metade da carne suína do mundo. Eles estão investindo
estão melhorando a tecnologia, estão deixando aquela criação meio artesanal, solta e tal, partindo para uma criação mais intensiva e, consequentemente, há uma oferta de carne maior. Frango passou por um problema sério, que foi a questão da gripe aviária. Gripe aviária. Essa em alguns países atrapalhou, da própria China atrapalhou bastante, dos Estados Unidos também, que é um grande produtor de carne de frango, mas parece que conseguiram deter a questão da gripe aviária. Essas duas carnes são as principais, suíno e frango. Você tem uma outra carne que está aumentando muito, que a FAO aparentemente não deu muito destaque nesse relatório, é o peixe. O peixe. Peixe está aumentando muito. Não da forma extrativista, buscar no mar ou buscar nos rios, não, é criar intensivamente. Há alguns problemas, houveram problemas no salmão, com doença e tal, mas isso são fatos pontuais, não é general. Típicos de um crescimento mais acentuado, né? Não, tá, e o peixe tem um índice de conversão fantástico. Menos de 1 quilo de ração, você produz 1 quilo de peixe, porque ele aproveita o plâncton, toda a água, etc. Então, você tem uma vantagem e o peixe está aumentando. E, inclusive, na China, por exemplo, ele cresce a taxas superiores a 10% ao ano. É impressionante o crescimento. Aqui no Brasil, devido à burocracia, à incompetência que nós temos... Políticas públicas... Então, aqui é um pouco lento, porque até agora que o Brasil acordou para a questão do peixe, com a liberação dos grandes reservatórios das hidroelétricas, que até então não havia uma regulamentação, não havia uma definição, os órgãos ambientais criavam uma dificuldade, então parece que agora começou a andar. Aqui no Mato Grosso do Sul tem um grande projeto na região do Rio Paraná, e em cima disso, ou seja, criação de peixes em água corrente, ou seja, nos lagos das hidroelétricas. Então, em tanques rede, que é fácil alimentar, a questão sanitária fica muito fácil de resolver, porque é uma água corrente. Então, aqui está começando a crescer. Alguns estados como Mato Grosso, aqui no São Paulo, Paraná está fazendo muito trabalho, especialmente as cooperativas, para agregar nos tanques de criação de peixe em tanque, e isso vai crescer muito a oferta. E o peixe é uma carne que está sendo muito requisitada pelo consumidor. Todo quer aumentar o consumo de carne de peixe. A carne bovina, hoje ela tá meio... E esse crescimento de 1,1% não é meio modesto ou é muito positivo? A carne bovina é difícil porque você depende da área. Não é que para terminar o boi você termina, 50 mil bois termina em meia dúzia de hectares, desde que você tem alimento para fazer isso. Não é o problema a determinação. O problema é o bezerro, é você ter cria. É difícil você criar a matriz confinada, é muito caro, é muito difícil. Então, você precisa de espaço. E isso é uma coisa que é carente no mundo inteiro. Um dos poucos países do mundo que tem espaço como nós. Nós temos 156, 158 milhões de hectares já, porém, de pastagem, ou nativas ou cultivadas. A grande questão é que você tem a grande maioria dela em baixos níveis de produtividade. Então, a hora que nós começarmos a usar mais intensamente esse recurso, que são as pastagens, você tem condições de aumentar a oferta de carne bovina e também a oferta de leite, que é outro fator que não existe insumo mais barato para produzir leite e carne do que pastagem. Uma boa pastagem. Então, esse é o caminho. No mundo inteiro, há uma disputa pela terra, para a produção de grãos, para a produção de fibra, para a produção de biocombustíveis, etc. Há uma pressão em cima dessa disputa pela terra. Essa é a razão de que você não tem uma oferta muito grande. E o ciclo da pecuária é bem maior do que as demais. Se você imaginar, comparar com peixe, comparar com suíno, com aves. Aves verdade. Você pega ovos que incuba, 21 dias depois já tem os pintos, 42 dias depois tem a carne. Muito mais rápido, é muito rápido, né? O processo. E bovino não. Então, hoje no mundo, a carne bovina sempre vai ser uma carne mais cara. É uma carne porque o custo de produção é maior, é difícil de produzir. E é uma carne que tem, à medida que você melhora a qualidade dela, não pode querer vender vaca velha. A vaca velha tem que ser um mercado de hambúrguer, etc, etc. Mas quando você oferece carne boa, o consumidor aceita isso. Ele está disposto a pagar um pouco mais. Por quê? Porque é uma carne saborosa, uma carne macia, uma carne que tem suculência.
Isso é o dever nosso. Nós, que nós estamos aqui levando informações para vocês, e os senhores e a senhora que são produtores. Pensem bem nisso, ou seja, a curto prazo, cada vez mais vai haver uma pressão no sentido de que seja produzido um animal mais precoce, animal abatido entre 24 e 30 meses. Ontem nós comentávamos aqui no canal do Boi a respeito da China. A China, incluindo Hong Kong, que é uma província chinesa, e a China continental, passou a ser o maior comprador de carne bovina brasileira. Hoje, quase 40% da carne bovina nossa vai com destino a essas duas regiões. A China, por exemplo, no acordo sanitário com o Brasil, ela colocou uma cláusula. Todo animal não pode ter mais que 30 meses para ser abatido. Quase uma regra, né, geral? Uma regra. E a Arábia também colocou. Isso vai acontecer daqui para frente. E é importante que nós produzamos um animal precoce, porque é o consumidor, não é só para o chinês, não é para o cara que mora em São Paulo, Rio, as grandes cidades brasileiras, onde ele também quer uma carne dessa. Ele não quer uma carne escura, ele quer uma carne vermelha, clara, com vida. O consumidor está cada vez mais exigente, né? E precisa, porque para o consumidor o dinheiro está curto, infelizmente, devido à questão econômica brasileira. Houve uma redução significativa da renda do brasileiro, da renda líquida que sobra para ele. Então, o que acontece? Ele vai procurar sempre usar da melhor maneira possível. Então, ontem, feriado, quantos churrascos foram feitos no Brasil? Milhões de churrascos foram feitos. Feriado, a família se reúne, a carne sempre é um fator de agregação. Ainda teve jogo à noite. Então, o jogo até que eu pulo essa parte. Meu time é muito ruim, tá na segunda, está subindo para a primeira, mas com todo o esforço lá. Mandar um abraço à nação corintiana que ganhou ontem, todo mundo feliz, comeu churrasco, tenho certeza que aumentou ainda mais o consumo. É lógico, então eles querem comer uma carne boa, né? Quando ele come, ele já fica na memória dele, no próximo domingo, no próximo feriado, opa, vamos fazer outro churrasco. Então isso é importante, nós temos isso. O consumo mundial está crescendo, isso é bom, e o Brasil é o grande player. Com certeza é o que vai ser o grande fornecedor de carne. Tá certo. Palavras de quem entende do assunto. Conversamos com João Pedro Cotidias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Obrigada, João, pelas considerações. Nós estamos indo para a Embrapa agora fazer uma matéria sobre pânico. Depois nós queremos trazer para vocês. Depois a gente vai repercutir junto com o público que está nos acompanhando. Aquilo que eu sempre falamos, a maneira mais barata de produzir carne e leite é com pasto bom. Pasto de boa qualidade. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, viu? O tempo de você beber uma água, um cafezinho. Eu estou te esperando em 2 minutinhos. A gente tem um bloco com muitos investimentos para você de todo o Brasil. 7 horas e 45 minutos pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente quinta-feira. E agora um bloco com muitos investimentos para você de todo o Brasil. E olha, na próxima semana você acompanha aqui pelas lentes do Canal do Boi o De Olho na Fazenda Cenepol São José, em oferta reprodutores, matrizes e embriões de uma ótima qualidade genética. É o que a gente vai acompanhar esse diferencial nessa matéria especial feita por Daniel de Paula. Tudo começa com a preocupação que este homem tem de obter resultados em pecuária. Passa pelo trabalho que ele mesmo e a família executam na Fazenda São José, em Figueirão. Daí vem a colheita farta na seleção de um Cenepol altamente produtivo, como seu curral e seus piquetes mostram. Então, é hora de compartilhar com o mercado o seu plano de expansão da raça adaptada que a Mauri Negrão adotou em 2014, numa venda especial que começa pelo SBA no dia 20 de novembro e termina com o leilão Cenepol Gasne da Fazenda São José, que o Canal do Boi mostra na noite do dia 24. O começo foi como quase todo mundo, de ouvir falar, estudar e rapidamente se apaixonar. E é para saber de onde vem tanta paixão que a gente colocou uma cena como essa que explica bem a sua opção pelo Cenepol. Agora, por quê? Como foi essa aproximação com essa raça, Mauri? Na verdade, eu comecei criando girolando, né? Comecei no giro e fiz uns 300 girolando aí no FIV. Só que aí eu fui em Campo Grande na exposição. Cheguei lá, encontrei alguns amigos e me falando da raça Cenepol, me levou para o leilão e lá eu acabei comprando na companhia do Amir Sates e outros amigos dele lá. Me influiu, comprei 4 doadoras. Depois de um ano eu comprei mais 8 doadoras. E hoje o meu rebanho já está em 1000 cabeças, só de Cenepol. Além de ser uma raça muito precoce, os touros Cenepol, mesmo você vende um touro Cenepol aí quase um ano antecipado aí de um zebu.
E por ser uma raça muito dócil, é o que mais deixou a gente apaixonado na raça. Uma raça que não tem perigo de te machucar no curral, porque não tem acidente no curral. A FIV foi parceira do Cenepol Gasni, que se formou a partir da base genética que ele escolheu com critério. A seleção ganhou identidade em novilhas como as que vão à venda, depois de produzir boa parte do plantel da São José, fornecendo alta média de ócitos. Muitas delas estão próximas de parir filhos ou filhas de grandes raçadores. Você já explorou bem? Ela já te deixou muito? Não, já me deixou muito filhos e tem muito a explorar. Que agora que elas estão prenhas, né? E a hora que quem comprar e essas vacas parir na fazenda deles, pode continuar com o trabalho que vai produzir mais do que produziu para mim aqui. A gente vende com uma dorzinha no coração. A gente vende porque tudo que você faz, você tem que faturar. Então eu acho que chegou a hora de nós faturar, que nós investimos aí há 3 anos e meio e nunca vendemos doadora. A primeira vez que estamos vendendo doadora é agora. Vendemos muito touro. Touro já vendeu mais de 150 touros. Eu acho que o meu leilão vai ser uma oportunidade para todos os pecuaristas que têm vontade de entrar na raça. Vai ser a hora. Outra oportunidade vem dessa bezerrada de FIV que acaba de deixar o ventre das receptoras para dar espaço a novos embriões, que serão comercializados com a garantia de efetivação por parte da fazenda. Uma segurança que a Mauri entrega em parceria com a Embrisa, porque confia no seu rebanho, que se estruturou com organização e genética. A Emeline é quem faz o controle desse gado desde que o Amauri e a Elita começaram a selecionar a Cenepol. Então conhece bem essa genética, mas um detalhe, também é criadora. E à medida que ia controlando, conhecendo a genealogia de todos os animais que já surgiram aqui, nesse volume muito grande, já sabia o que buscar também. Você usufruiu desse conhecimento também, Emeline? Com certeza, né? Eu acho que o Amauri investiu muito, estudou, se dedicou a criar animais de qualidade. E através dessa parceria e trabalhando com ele, fazendo o registro dos animais, eu já fui ali vendo o que funcionou aqui e levei para minha propriedade também, no Cenepol. Eu acho que o importante de se fazer genética é você disseminar essa genética, mostrar para o seu parceiro o que funcionou, o que foi bom para você, que vai ser bom para ele também. E o Amauri, ele tem divulgado muito essa genética, busca os parceiros, ele não tem essa preocupação em manter essa genética para ele, não tem ciúmes do gado dele. Mas tem gente que tem sim, e muito. Agora tem um momento aqui que vai dar briga em casa. Eu tô achando que a Elita e o Amauri vão descombinar em algum momento dessa venda especial que o SBA vai mostrar, porque esse menino aqui é o xodó de todos esses que já foram produzidos aqui. Produziu, ele é o xodó da turma. Dos 150 touros eu tirei só o Faraó. Tá dizendo que vai embora. Ai, com certeza não vai não, hein? Vai ter que ter muito diálogo para esse boi sair daqui, hein? Perto dos 2 anos de vida e filho de WC163 em doadora Camelot da Agir, Faraó Gasni é irmão de várias doadoras do leilão e vai a Hércules 5480, assim como um dos destaques dessa venda, SCR 4063, filho de WC 950 e mãe CN 5225 e pai de muitos dos produtos que as novilhas carregam na barriga. As mães desses tourinhos que também estão à venda. É um touro que está errado, mas é um touro que produz muito. Um touro que você pode punhar 40, 50 vacas, que ele vai cobrir tudo. É um touro que vai com garantia, que vai trabalhar muito ainda. Leilão Cenepol Gasni da Fazenda São José. Um pacote completo de um Cenepol feito com paixão pela produção. De 20 a 24 de novembro, pelo Canal do Boi. E nós vamos continuar falando sobre oportunidades de investimentos. Confira agora com a Juliana Casanato os destaques para os leilões que acontecem amanhã aqui no Canal do Boi. Olá pessoal, tudo bem? Agora eu trago informações da nossa agenda do SBA com destaque para um grande evento que acontece nesta quinta-feira e claro, você será o nosso convidado de honra para participar e não perder essa grande oportunidade. Anote na sua agenda, nós teremos o 16º Circuito Fazendas Bartira
quinta etapa, colocando à disposição do mercado 1.710 animais para comercialização. Esse evento acontece direto de Camapuã, interior aqui do estado de Mato Grosso do Sul, às 8h30 da noite, com transmissão pelo Canal do Boi, e você não pode perder. Outras informações sobre esse evento e outros eventos também que você queira saber, é só acessar na internet o nosso portal, que está à sua disposição. É o sba1.com. Eu fico por aqui, mas volto em outra oportunidade com mais informações da nossa agenda para você. Tchau, tchau. E falando em oportunidade, em Capinópolis, no estado de Minas Gerais, surge mais aí uma grande opção para você, investidor de todo o Brasil, que está sintonizado na nossa programação. É o leilão Usina Triálcool. A primeira praça, esse leilão vai acontecer no próximo dia 30 de novembro e a segunda praça acontece no dia 7 de dezembro. Os detalhes desta grande oportunidade para você não perder é na reportagem de Valdir Pacheco. O município de Canápolis faz parte da microrregião de Uberlândia e mesorregião do Triângulo Mineiro, tendo divisa com os municípios de Ituiutaba e Capinópolis. O Triângulo Mineiro é a região que teve o maior volume de cana-de-açúcar na última safra, segundo o IBGE. Foram mais de 48.465.000 toneladas, equivalentes a 66,36% da produção do estado. Na sequência vem a região noroeste com mais de 4.923.000 toneladas, representando 6,74%, e o Alto Paranaíba com mais de 4.562.000 toneladas, ou 6,25%. Em uma rápida análise de comportamento de mercado, mostra que a tendência é de que a boa fase vivenciada pelo setor sucroenergético dure ainda mais. A usina Triálcool está localizada no município de Canápolis, a cerca de 30 quilômetros de Ituiutaba, muito conhecida na produção de açúcar a granel e produção de etanol anidro e hidratado. A usina possui 24 imóveis rurais em uma área aproximadamente de 6.048 hectares, sendo a maioria cultivada com cana, terra de excelente qualidade. E é exatamente aqui que surge uma oportunidade para você investir nesse setor que mais cresce no Triângulo Mineiro, através do leilão da massa falida Triálcool, do Grupo João Lira, que será realizado nos meses de novembro e dezembro em 2 praças. Os equipamentos eletromecânicos da usina estão em bom estado de conservação e não teriam maiores problemas para serem reativados imediatamente. A produção histórica da usina Triálcool na safra 2006-2007 chegou a moer 8.500 toneladas de cana por dia, uma moagem nominal máxima de 1.745.000 toneladas de cana, que resultou em 97.655 toneladas de açúcar. Daí, aproveite essa onda positiva para investir no setor sucroenergético no estado de Minas Gerais. São mais de 6.000 hectares. Como você viu, o estado geral de conservação e manutenção da usina é muito bom e permitirá uma retomada rápida das operações. Participe desse leilão, dê o seu lance. A primeira praça será no dia 30 de novembro, com encerramento às 14 horas. A segunda praça será no dia 7 de dezembro, com encerramento às 14 horas. Se você tiver interesse por mais informações sobre este leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbid.net/lajinha, ou por telefone 0 operadora 11 4950 9660. E não acabou não, tem muito mais oportunidades para você. E você vem acompanhando aqui pelas lentes do SBA a Semana Cindy Castilho. Na oferta, 120 reprodutores e ainda 50 fêmeas da raça Cindy. Mas você vai conhecer mais detalhes sobre o trabalho feito pela Cindy com a reportagem de Daniel de Paula. Já faz tempo que você ouve falar da funcionalidade e da eficiência do Cindy. E lá se vão mais de 80 anos que essa marca trabalha na condução de um rebanho que formou tantos outros pelo Brasil
e que está na Semana Sind Castilho, que o SBA mostra de 14 a 19 de novembro, com uma oferta em preço fixo de 120 reprodutores e 70 novilhas. Trata-se de mais uma oferta que vem da segurança que Adáudio Castilho busca nos números de abates técnicos de filhos dos reprodutores que ele formou, avaliou e confiou no campo para parceiros que utilizaram sua genética. Como esse lote de 24 garrotes meio-sangue Sind com Nelore, apresentados pela Fazenda Camparino, de Cáceres. Saíram da fazenda com peso acima de 23 arrobas e com formação que impressiona mesmo quem lida diariamente com essa atividade. E se o objetivo na pecuária de corte é chegar com um animal precoce para o abate, fica evidente aqui que essa genética cumpre essa missão com animais que estão fechando 2 anos, já com essa conformação toda de frigorífico, prontos para devolver qualquer investimento em genética e ainda com um temperamento como esse, que vai determinar um animal com uma qualidade de carne superior, também revertendo para quem usou uma genética tão bem avaliada como essa. O objetivo nosso é cada vez mais trabalhar essa genética Sind com Nelore, para um dia eu ter disponível no mercado. Então vocês podem notar a conformação frigorífica deste cruzamento. Costela profunda, garupa ampla, bem revestida a coxa, é onde está as carnes nobres, e além desse temperamento que você pode notar que é um gado muito tranquilo. E seleção também, né? Não, sem dúvida, a gente procura selecionar animais de temperamento. A gente fica muito satisfeito de ver um cruzamento entre zebuínos. Eu vim aqui no Adáudio para mim fazer o serviço do Sind dele e me chamou muita atenção essa boiada aqui, é uma boiada cachuda, pesada, num cruzamento de zebuínos, Nelore com Sind. E você viu a média de peso que deu, que a gente mediu aí, em torno de 600 quilos, então isso impressiona muito. Então a gente vê que esse cruzamento entre zebuínos, e principalmente que agrega a longevidade, que agrega carcaça, comprimento de carcaça, musculatura bem evidente e evidenciada, que deu certo nesse cruzamento aí, né? E a gente pode ver isso aí no gancho. Tanto vê que no abate promovido em José Bonifácio em setembro, os animais foram ao gancho com média de 597 quilos e rendimento de 59%. Muito acima da média nacional e que resulta no agregado que se busca em produção de carne com qualidade. Esse objetivo a gente confina há muitos anos, a gente busca uma genética que, além de ser precoce em terminação de carcaça, tem peso, tem rendimento, e o cruzamento Sind, touro Sind na vaca Nelore vem dando muito certo. Eu acho, Daniel, essa funcionalidade de ganho de peso, terminação de carcaça é o que a gente busca. Mas não para por aí. A dupla aptidão natural do Sind aqui também é desenvolvida para que a genética explorada no leite possa preencher demanda de produção em escala, que inclui a aprovação do Sindolando, agregando longevidade, intervalo entre partos reduzido e uma qualidade que começa a ser explorada justamente graças ao incentivo do Sind Castilho de promover a genética que ele detectou com a beta-caseína A2A2. E tudo isso muito bem controlado. Tem visto a seleção que ele vem fazendo aí, já muito preocupado com o rebanho no leite, né? Agora no leite, com a persistência, né? Uma vaca que produz o leite bastante tempo, mesmo prenha, né? Ele tem procurado animais assim, né? Então, e vem dando certo. E agora trazendo esse A2A2, né? Que é essa beta-caseína aí. O produtor de leite, o que procura no animal é isso, né? Persistência, né? Um animal que não tem aquela curva muito acentuada de pico de leite, aí com 3, 4, 6 meses ela já vem, a produção já vai para baixo. E a gente tem identificado aqui, o Adáudio tem identificado animais que têm mantido essa linha de produção, né? Não tem dado esse pico tão alto e baixo tão rapidamente, né? Então ela tem emprenhado e mesmo assim ainda produzindo leite, né? Frequente e regular. Frequente e regular. É tudo o que pode oferecer esse pacote da genética dedicada a quem busca resultado. Uma genética que agrega muito valor, né? Com certeza, uma genética que agrega valor e a gente pode experimentar esses cruzamentos aí e ver que dá resultado, né? A verdade, e tá tudo evidenciado aí dessa forma, né? A gente está mostrando o nosso trabalho, mostrando que tem oferta, mostrando que tem consistência o que está sendo ofertado.
Semana Sind Castilho. 120 reprodutores avaliados e 70 novilhas, tudo com preço fixo. Direto da Fazenda Tabaju, em Sales, São Paulo, somente pelo SBA. De olho na Fazenda, semana que vem você vai ter a companhia, então, de mais este grande evento com a assinatura aqui da rede SBA. Eu tenho um recadinho para você. Vamos falar agora sobre o Censo Nacional Agropecuário 2017. Começou no dia 1º de outubro e segue pelos próximos 5 meses. E o resultado deve sair entre março de 2018. Isso depois de 11 anos sem saber ao certo esse raio-x da agropecuária brasileira. Por isso, a importância de receber bem os recenseadores em todo o país. E por isso, a gente vai ver, então, o recadinho do leiloeiro Adriano Idival sobre o assunto. Acompanhe. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então, responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo! Porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso. Agora nós vamos voltar a falar sobre previsão do tempo. A chuva deve chegar com força no Paraná e também em alguns estados da região sul do país. Vamos saber como fica a abrangência e também o volume de chuvas com a Somar Meteorologia. As informações com a Juliana Rezende. As instabilidades seguem ganhando intensidade no estado do Paraná. Por conta disso, a umidade do solo ainda deve seguir bastante elevada. Agora, os índices ficam em torno já de 90% na maior parte do estado do Paraná. E nos próximos dias, as novas áreas de instabilidades vão ainda garantir pancadas de forte intensidade. Vai ter previsão de acumulados de até 100 milímetros aqui na faixa oeste do Paraná. Grande parte de Santa Catarina também chove forte, incluindo também o norte gaúcho. Agora, a partir da semana seguinte, as chuvas voltam a perder força. Dessa vez, ainda tem pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, grande parte da região sul também. Só que o acumulado não vai ser tão elevado. Não deve passar de 50 milímetros o acumulado de chuva na faixa oeste do estado do Paraná. A partir do último período do mês de novembro, as chuvas agora no sudeste ainda devem seguir persistindo, mas elas perdem bastante intensidade nos 3 estados. Então, de maneira geral, o acumulado vai ser baixo no final do mês de novembro nos 3 estados do sul do país. Então, ao longo das próximas semanas, as áreas de pastagens ainda devem ser muito beneficiadas, porque as instabilidades, mesmo que de forma mais irregulares no sul do Brasil, ainda conseguem manter a umidade do solo elevada, o que garante bom crescimento para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações. Daqui a pouco teremos mais previsão do tempo para as demais regiões brasileiras. Mas agora é hora de intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o mercado produtor de leite. É isso mesmo, mas a gente já adianta a programação especial. Sexta-feira você sabe que a gente sempre prepara um conteúdo especial para você de todo o Brasil. Amanhã a gente vai saber mais sobre o projeto Peixe de Bonito, que visa recuperar e também preservar a biodiversidade da Serra da Bodoquena. Imperdível, é muito bacana esse projeto, você vai conhecer então amanhã nossa programação especial de sexta-feira. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. 8h08 pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de quinta-feira. É um prazer ter você junto com a gente. O assunto agora é sobre pecuária leiteira. Após 5 meses de quedas consecutivas, o preço do leite pago ao consumidor, o preço do leite pago ao produtor voltou a apresentar uma estabilidade. Isso segundo pesquisa feita pela agência Scott Consultoria. Essa pesquisa foi feita com frigoríficos e eles apontam que até dezembro pode ter uma estabilidade nos preços. Vamos ver aqui os números da pesquisa? Você acompanha aqui que o preço do leite pago ao produtor
esse leite entregue em outubro, o pagamento em novembro. Olha só, 48% dos entrevistados acreditam que vai haver uma manutenção dos preços até dezembro. 45% das pessoas ouvidas esperam queda e 7% dos frigoríficos ouvidos confiam na alta até dezembro. E também eles esperam uma estabilidade em dezembro com também leve alta. Esses dados foram apurados segundo a Scott Consultoria. E também é bom lembrar que para dezembro o mercado vê uma certa estabilidade e com viés de alta. E você confere agora os preços do leite nas principais praças de produção do país. Por aqui a gente segue falando sobre o mercado do leite. Vamos até o Rio Grande do Sul, onde também os produtores continuam bastante preocupados, o preço do leite caindo e as seguranças aumentando, principalmente agora, depois da notícia das importações do leite do Uruguai que foram retomadas. Essa análise a gente vai ver agora nessa reportagem feita por Annelise Nicolodi, direto do Rio Grande do Sul. A produção de leite está dentro do normal para essa época do ano no Rio Grande do Sul, mas o preço vem baixando para alguns produtores, principalmente aqueles que estão coletando um volume menor do produto. O setor vive um momento bastante delicado, principalmente em relação ao preço, o que tem provocado muitas incertezas e ansiedade dos produtores. Se por um lado a indústria e os consumidores cobram qualidade higiênica e nutricional, por outro, essa incerteza sobre o futuro da atividade retrai os investimentos. No município de Pelotas, uma cooperativa local está parando de recolher leite de produtores que produzem menos de 25 litros por dia, inviabilizando a atividade. Os preços recebidos referente à produção de outubro também se mantiveram em baixa, mantendo a pressão das últimas semanas. Conforme levantamento do relatório de preços semanais recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul, no período de 2 a 9 de novembro, o preço do leite variou entre 80 centavos e R$ 1,15, de acordo com o volume e a qualidade do produto, representando uma queda de 1% em relação ao mês passado. Annelise Nicolodi, para o SBA. E como nós falamos agora há pouco, pelo 5º mês consecutivo, o preço do leite pago ao produtor apresentou queda, segundo a apuração do CPEA. Só que lá no Canadá a situação é diferente. Lá o governo tem um sistema que protege o produtor de leite. Detalhes na reportagem de Sarah Kirchhoff. Olá! Há mais de 50 anos, o Canadá adotou um sistema de cotas para a produção de leite e isso garante o preço pago para os produtores e também faz com que oferta e demanda andem juntas e que tenha um equilíbrio aí para que não sobre leite no mercado. Quem faz esse controle é a Associação dos Produtores de Leite da província de Ontário e quem está aqui comigo é a gerente de comunicação da associação que vai explicar para a gente bem certinho como que funciona esse sistema de cotas. Can you tell us, please? Sure. The way that the quota system works in Canada and specifically no Canadá, ou mais especificamente em Ontário, os produtores recebem cotas, isso é, uma licença para produzir uma determinada quantidade de leite que eles têm permissão para colocar no mercado. Os economistas fazem uma previsão da quantidade de leite que vai ser absorvida pelo mercado, tendo por base o consumo de laticínios do ano prévio e a quantidade de produtos à base de leite sendo atualmente produzidos. A ideia é colocar no mercado produtos a um preço justo para o consumidor e que, ao mesmo tempo, compense o produtor de maneira adequada. Também é importante destacar que, nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, através do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ele vem tentando acabar com esse sistema de cotas aqui do Canadá. E a Laura vai explicar para a gente como que ficaria caso esse sistema de cotas terminasse por aqui. Can you tell us again, please? Atualmente, o NAFTA não inclui provisões relativas a produtos lácteos. É totalmente separado. No entanto, nesse momento, o NAFTA está sendo renegociado e o que o presidente Trump quer fazer é renegociar e decidir o que deve e o que não deve fazer parte do NAFTA, o acordo comercial, e o que vai e não vai impactar a todos.
Os americanos solicitaram que nós renegociássemos o sistema, de forma que o sistema de cotas seja eliminado e que o que passe a vigir seja o sistema de livre mercado. Em outras palavras, que nós eliminemos o sistema de gestão de abastecimento no Canadá. Nosso governo afirmou que eles apoiarão o sistema de gestão de abastecimento e que isso não vai acontecer. No entanto, essa continua a ser uma preocupação para nós. Agora, há duas coisas que podem ocorrer. Se o NAFTA alterar as regras, nós teremos que ver o que vai ocorrer com o sistema de gestão de abastecimento. Mas não estamos realmente preocupados com isso pelo fato de o nosso governo ter afirmado que o sistema de gestão de abastecimento ou de cotas será protegido. A outra preocupação é que os americanos afirmem que não participarão mais do NAFTA. Nesse caso, nós voltaremos ao acordo comercial anterior ao NAFTA, o que também protege o sistema de cotas. Ok, thank you for your information. Aqui o pessoal me comunicou que, de acordo com a Associação dos Produtores de Leite de Ontário, cada produtor ganha mais ou menos por litro de leite 75 centavos de dólar canadense. Isso corresponde a mais ou menos R$ 2,20 por litro. Só que para entrar na atividade, ele precisa pagar um valor correspondente a mais de $20 mil por vaca, isso fazendo parte aí desse sistema de cotas. E no momento que ele decide sair da atividade, ele recebe esse valor de volta. Essas foram as informações, então, sobre a atividade leiteira aqui no Canadá, que é bem diferente do que a gente vê aí no Brasil. De Toronto, Canadá, Sara Kirchhoff para o SBA. E bem diferente mesmo, viu, Sara Kirchhoff? Poderia ser muito bem se aplicada aqui no nosso país, não é mesmo? O produtor de leite está aqui sintonizado. Vamos agora trocar de assunto, vamos falar sobre previsão do tempo. Informação importante para você, pecuarista, agricultor que está nesse momento sintonizado. Região sudeste chegando, as informações nesta manhã. Áreas de instabilidade chegando, que deve mudar o tempo, propiciar um maior volume de chuvas. E é isso que eu vou perguntar a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, chuvas suficientes para melhorar também a condição das pastagens? Conta pra gente. A aproximação de uma nova frente fria pela costa do Sudeste tem potencial, sim, para manter a umidade do solo ainda bastante elevada na maior parte da região. Os índices de umidade do solo seguem altos aqui entre o estado de São Paulo e também as áreas mais ao sul de Minas Gerais. Agora, nos próximos 5 dias, até o dia 21 de novembro, chuva mais forte do centro ao leste paulista, incluindo também o sul de Minas Gerais. E vai chover forte porque os acumulados podem passar de 100 milímetros. No decorrer da semana seguinte, as chuvas agora perdem intensidade. Dessa vez, o acumulado não vai passar de 50 milímetros entre o norte paulista, metade sul de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro e ainda também o estado do Rio de Janeiro. Durante o terceiro período, os últimos dias do mês de novembro ainda devem ser marcados por chuvas no sudeste, mas agora as instabilidades seguem perdendo intensidade. Os acumulados ainda devem seguir significativos, em torno de 30 milímetros, aqui entre o norte do estado de São Paulo, metade sul de Minas Gerais também. Mas nas demais áreas, chuva bem mais fraca e acumulados menores. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades seguem persistentes no sudeste e também tem potencial para manter a umidade do solo elevada, tanto entre o estado de São Paulo como também nas áreas mais ao sul de Minas Gerais. Com isso, os pastos mantêm bom potencial produtivo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E aqui no Bom Dia Produtor, você, produtor rural, conhece grandes empresas e também tecnologias que podem ajudar na sua pastagem. E o caso de uma empresa que é parceira aqui do Canal do Boi é a Germe Pasto, que sempre traz muita tecnologia aliada para você ter uma melhor produtividade. Quem está por aqui, Guilherme Bireta da Germe Pasto. Guilherme, muito bom dia para você, boa quinta-feira. Olá, Antônio, muito bom dia também a você, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Elaine. Olha, a Germe Pasto, durante esses 21 anos de existência, sem dúvida nenhuma, uma das grandes palavras de ordem é justamente a qualidade nos seus produtos. A Germe Pasto não se cansa anualmente em fazer produtos de qualidade, que tudo isso se converte em resultados positivos aí na sua formação
ou na reforma da sua pastagem. Tanto isso é verdade que nós temos os campos próprios de produção e isso mostra a preocupação da Germpasta em ter um produto de qualidade, um produto rastreado, fazendo com que você tenha aí um produto final que vai resolver a sua pastagem, que vai resolver a sua formação aí na sua fazenda. Olha, hoje nós trabalhamos aí com pelo menos 19 cultivares, né? Todas as braquiárias inseridas no mercado nacional, os pânicos e também leguminosas. Ó, nós estamos vendo aí esse animal consumindo o Estilosantes Campo Grande em consórcio com a gramínea. Diga-se de passagem, uma forrageira, uma leguminosa excepcional, que além de fixar nitrogênio, tem em torno de 18% de proteína na planta. Isso faz com que os seus animais na pecuária de leite converta tudo isso em produtividade de leite e na pecuária de corte em ganho de peso. Então, sem dúvida, a Germpasta oferece para você o que há de melhor no mercado nacional. Além das 19 cultivares, viu, Antônio, nós temos também aí as 3 apresentações. Sementes convencionais, você, por exemplo, você que está no norte de Minas Gerais, a gente sabe que aí impera aí o tradicionalismo e você precisa de um produto que tenha uma vazão um pouco maior. Nós temos aí as braquiárias com 50 de valor cultural e os pânicos com 35. Esses são os padrões mínimos permitidos para comercialização através do Ministério da Agricultura e Pecuária. A Semente Select, um material que a Germpasta lançou nesse ano, né, de 2017, e que traz toda a tecnologia de produção de semente e tudo isso converte-se aí em boas formações, uma semente escarificada, com fungicida, macro e micronutrientes. E por último, meu amigo, sementes de alta pureza, sementes com 80 de valor cultural. Você que pratica, por exemplo, a sua integração lavoura-pecuária, tem uma agricultura de precisão, esse é o material que a gente recomenda para você. Olha, tanto isso é verdade que nós entrevistamos durante a Dinapec, o Éder Campos, né, entrevistou o seu Rodrigo Alvarez, um produtor rural aqui do Mato Grosso do Sul, que adquire os produtos de Germpasta há um bom tempo, e ele nos diz quais são os resultados lá na sua fazenda. Dá uma olhada aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germpasta. Satisfeitíssimo. O atendimento foi muito bom e o resultado foi perfeito. Nós tivemos ótima germinação com a formação da pastagem dentro da minha expectativa. Que variedade o senhor comprou da Germpasta? Foi a braquiária variedade Piatã. O resultado foi bom? O resultado foi excelente, foi muito bom, realmente muito bom. Para que uso? Foi para uso de pastagem mesmo. Foi numa integração em que eu plantei o milho e junto com o milho eu plantei a pastagem de Piatã para posterior uso no gado. E nós podemos então afirmar que o senhor é um cliente satisfeito do Germpasta? Sim, com certeza. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germpasta. Olha, vem ser cliente Germpasta também, né? Lembra você que agora está no momento do plantio definitivamente, porque as chuvas estão ocorrendo, você que está pelo menos aqui no centro-sul do Brasil, esse é o momento certo de você fazer o plantio e sem dúvida nenhuma a Germpasta tem convênio com várias transportadoras, né? Atendemos o Brasil inteiro, então não se preocupe com essa questão, que a gente vai fazer com que a sua semente ou a sua máquina chegue com qualidade aí na sua casa ou na sua propriedade. Para isso, meu amigo, não perca tempo, entre em contato agora mesmo e seja cliente satisfeito como o seu Rodrigo Alvarez da Germpasta. Operadora 67 3389 6700 e aí na sua tela também um segundo número 0800 647 0050. Se por acaso você quiser mais informações de gramíneas ou então da máquina, né, tanto da VDTech Plus como da VDTech Multi, você pode acessar o nosso endereço eletrônico, está aí na sua tela, www.germipasto.com.br. Inclusive, se você precisa de uma visita aí na sua propriedade, no nosso site você vai encontrar o mapa do Brasil, simplesmente para você fazer contato com os nossos representantes. Você vai clicar no estado que você esteja, lá vai ter os dados desse representante e ele pode perfeitamente fazer uma visita aí na sua propriedade. Nas mídias sociais, a Germpasta também faz presente, tanto no Facebook como no Instagram.
E no YouTube, né, você tem a oportunidade de assistir centenas de vídeos, materiais ricos em informações para que você tenha sucesso na implantação da sua pastagem. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Antônio, é com você. Obrigado, Guilherme Beretta, pelas informações. Guilherme volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor. Agora são 8h24, nós vamos a um breve intervalo comercial. É isso mesmo, e daqui a pouquinho a gente tem contato direto com Jales, interior do estado de São Paulo. Semana Sind Castilho acontecendo e, claro, você com informações privilegiadas. 2 minutinhos a gente volta. 8h27 pelo horário brasileiro de verão. Uma excelente manhã de quinta-feira para você que está aqui sintonizado na programação da Rede SBA. E aí a gente vai falar sobre investimento, viu? O que está acontecendo? Estamos em plena Semana Sind Castilho, que se encerra agora no próximo domingo, dia 19 de novembro. Serão 120 reprodutores da mais alta performance e também 50 fêmeas da raça Sind. A realização é da Connect Leilões em parceria com a Carvalho Assessoria. E veja só o diferencial deste grande investimento que está acessível a você até o dia 19. Veja a matéria de Daniel de Paula. Já faz tempo que você ouve falar da funcionalidade e da eficiência do Sind. E lá se vão mais de 80 anos que essa marca trabalha na condução de um rebanho que formou tantos outros pelo Brasil e que está na Semana Sind Castilho, que o SBA mostra de 14 a 19 de novembro, com uma oferta em preço fixo de 120 reprodutores e 70 novilhas. Trata-se de mais uma oferta que vem da segurança que Adáudio Castilho busca nos números de abates técnicos de filhos dos reprodutores que ele formou, avaliou e confiou no campo para parceiros que utilizaram sua genética. Como esse lote de 24 garrotes meio-sangue Sind com Nelore, apresentados pela Fazenda Camparino, de Cáceres. Saíram da fazenda com peso acima de 23 arrobas e com formação que impressiona mesmo quem lida diariamente com essa atividade. E se o objetivo na pecuária de corte é chegar com um animal precoce para o abate, fica evidente aqui que essa genética cumpre essa missão com animais que estão fechando 2 anos, já com essa conformação toda de frigorífico, prontos para devolver qualquer investimento em genética e ainda com um temperamento como esse, que vai determinar um animal com uma qualidade de carne superior, também revertendo para quem usou uma genética tão bem avaliada como essa. O objetivo nosso é cada vez mais trabalhar essa genética Sind com Nelore, para um dia eu ter disponível no mercado. Então vocês podem notar a conformação frigorífica deste cruzamento. Costela profunda, garupa ampla, bem revestida a coxa, é onde está as carnes nobres, e além desse temperamento que você pode notar que é um gado muito tranquilo. E seleção também, né? Não, sem dúvida, a gente procura selecionar animais de temperamento. A gente fica muito satisfeito de ver um cruzamento entre zebuínos. Eu vim aqui no Haddad para mim fazer o serviço do Sind dele e me chamou muita atenção essa boiada aqui, uma boiada cachuda, pesada, num cruzamento de zebuínos, Nelore com Sind. E você viu a média de peso que deu, que a gente mediu aí, em torno de 600 quilos, então isso impressiona muito. Então a gente vê que esse cruzamento entre zebuínos e principalmente que agrega a longevidade, que agrega carcaça, comprimento de carcaça, musculatura bem evidente e evidenciada, que deu certo nesse cruzamento aí, né? E a gente pode ver isso aí no gancho. Tanto vê que no abate promovido em José Bonifácio em setembro, os animais foram ao gancho com média de 597 quilos e rendimento de 59%. Muito acima da média nacional e que resulta no agregado que se busca em produção de carne com qualidade. Esse objetivo a gente confina há muitos anos. A gente busca uma genética que, além de ser precoce em terminação de carcaça, tem peso, tem rendimento e o cruzamento Sind, touro Sind na vaca Nelore vem dando muito certo. Eu acho, Daniel, essa funcionalidade de ganho de peso, terminação de carcaça é o que a gente busca. Mas não para por aí. A dupla aptidão natural do Sind aqui também é desenvolvida para que a genética explorada no leite possa preencher demanda de produção em escala, que inclui a aprovação do Sindolando,
agregando longevidade, intervalo entre partos reduzido e uma qualidade que começa a ser explorada justamente graças ao incentivo do Sind Castilho de promover a genética que ele detectou com a beta-caseína A2A2. E tudo isso muito bem controlado. Tem visto a seleção que ele vem fazendo aí, já muito preocupado com o rebanho no leite, né? Agora no leite, com a persistência, né? Uma vaca que produz o leite bastante tempo, mesmo prenha, né? Ele tem procurado animais assim, né? Então, e vem dando certo. E agora trazendo esse A2A2, né? Que é essa beta-caseína aí. Produtor de leite, o que procura no animal é isso, né? Persistência, né? Um animal que não tem aquela curva muito acentuada de pico de leite, aí com 3, 4, 6 meses ela já vem, a produção já vai para baixo. E a gente tem identificado aqui, o Adalgid tem identificado animais que têm mantido essa linha de produção, né? Não tem dado esse pico tão alto e baixo tão rapidamente, né? Então ela tem emprenhado e mesmo assim ainda produzindo leite, né? Frequente e regular. Frequente e regular. É tudo o que pode oferecer esse pacote da genética dedicada a quem busca resultado. Uma genética que agrega muito valor, né? Com certeza, uma genética que agrega valor e a gente pode experimentar esses cruzamentos aí e ver que dá resultado, né? A verdade, e tá tudo evidenciado aí dessa forma, né? A gente está mostrando o nosso trabalho, mostrando que tem oferta, mostrando que tem consistência o que está sendo ofertado. Semana Sind Castilho, 120 reprodutores avaliados e 70 novilhas, tudo com preço fixo, direto da Fazenda Tabaju, em Sales, São Paulo, somente pelo SBA. E agora o assunto é sobre ovino-caprinocultura. O preço da carne de cordeiro, no mês de outubro, apresentou recuo em praticamente todas as praças pesquisadas pelo CPEA. Devido à baixa procura, o que pôde ser visto foi uma desvalorização de até 4% nas praças pesquisadas. Vamos acompanhar os preços aqui do CPEA, divulgados recentemente? Você pode acompanhar aqui que em outubro, na Bahia, o preço do cordeiro vivo fechou a R$ 6,50 o quilo, com a variação mensal de 3,70%. Variação negativa essa. Também no Ceará, o preço apresentou um recuo, fechou em R$ 5,40 o quilo vivo, com baixa de 2,41%. Em Mato Grosso do Sul, R$ 6,35 o quilo vivo do cordeiro, com recuo de 1,93%. Em Mato Grosso, também houve recuo em outubro, R$ 6,92 o quilo vivo, com recuo de 4,27%. No Paraná, R$ 7,33 o quilo, com alta de 2,56%. Já no Rio Grande do Sul, R$ 6,85, também com alta de 1,78%. Em São Paulo também apresentou recuo, fechou o preço do cordeiro quilo vivo a R$ 8,88, com baixa de 0,76%. Preços apurados pelo CPEA no último mês de outubro, que você confere aqui no Bom Dia Produtor. Mas nós vamos continuar falando sobre ovino-caprinocultura. É isso mesmo, Antônio. Vamos direto para o estado do Rio Grande do Sul acompanhar como é que está o cenário. E por lá, de acordo com os números divulgados pela Emater Gaúcha, os animais estão em bom estado nutricional devido à oferta adequada de pastagem de inverno. A fase predominante é a lactação, quando os campos nativos favorecem o desenvolvimento dos cordeiros. O estado nutricional do rebanho vem melhorando, especialmente dos animais já tosquiados, cujo consumo tem sido incrementado. A tendência de períodos com menos precipitações poderá melhorar a condição sanitária dos rebanhos em geral. Os índices de assinalação de cordeiros da safra são bons, considerando que o inverno foi favorável à atividade. Em contrapartida, as verminoses continuam ocorrendo com alta frequência, o que carece de uma atenção mais especial por parte dos produtores. Portanto, cuidado redobrado, viu, produtor? Pois os cordeiros e as matrizes são muito suscetíveis à incidência da verminose, podendo ocasionar perdas. Com o clima da semana mais favorável, esquilas já vêm sendo realizadas. Os preços da lã abriram um período da safra um pouco acima do que vinha sendo comercializado em 2016. Os bons preços na cotação dos animais animam os criadores. Na região de Santa Maria, o preço médio do cordeiro apresentou leve variação para cima, ficando em R$ 6,03 o quilo. Informações então da Ovino-Caprinocultura para você de todo o Brasil. Hora de intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com informações do mercado financeiro.
financeiro, muitas informações nacionais e também internacionais direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Fique com a gente. 8 horas e 40 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de quinta-feira para falar sobre investimentos. Presta bem atenção. Durante todo esse mês de novembro, você tem a oportunidade de adquirir lotes. Aliás, adquirir uma propriedade voltada para a produção de álcool e açúcar no Triângulo Mineiro. É a massa falida Lajinha Industrial do Grupo João Lira. Quer saber detalhes? Acompanhe agora na reportagem. O Triângulo Mineiro é uma das regiões mais ricas do estado de Minas Gerais, onde as principais indústrias estão relacionadas ao setor de açúcar e álcool. Nos últimos anos, o Triângulo Mineiro é a região que mais tem recebido investimentos. O município de Ituiutaba faz parte da mesorregião do Triângulo Mineiro, localizado no sudoeste do estado. A região tem um regime pluviométrico bastante definido e as precipitações no período safra são reduzidas, o que permite um aproveitamento do tempo de 85% ou até maior, se as condições operacionais agrícolas e industriais forem adequadas. A cerca de 42 quilômetros do município de Ituiutaba está o município de Capinópolis, onde está localizada a usina Vale do Paranaíba, da massa falida Grupo João Lira, que está indo a leilão agora no mês de novembro. A primeira praça será no dia 30 de novembro, com encerramento às 14 horas. E a segunda praça será no dia 7 de dezembro, com encerramento também às 14 horas. A usina Vale do Paranaíba possui um nível de automação industrial bastante elevado em todos os setores. Por ser uma usina bem planejada, todas as suas instalações operacionais e a maior parte das áreas de circulação são concretadas ou asfaltadas em excelentes condições, acima da média da maioria das usinas da região. Os equipamentos eletromecânicos estão em bom estado de conservação. As oficinas mecânicas e elétricas estão bem conservadas, sem problemas para voltarem a funcionar. A usina produzia açúcar em sacos nas últimas safras, e os equipamentos de tratamento de calda e evaporação são o suficientes para uma produção máxima de 9.000 sacas-dias de açúcar cristal branco. Assim, quando se prioriza a produção de açúcar durante toda a safra, a capacidade máxima de produção em 207 dias é calculada em 9.000 sacas vezes 207 dias, é equivalente a 1.863.000 sacos de 50 quilos, ou 93.150 toneladas. A usina produzia etanol anidro e hidratado em fermentação contínua. Assim, é estimado, em função dos equipamentos existentes, uma produção máxima de 600 metros cúbicos dia, sendo 60% em etanol anidro e 40% de etanol hidratado. Considerando 207 dias úteis de safra e priorizando etanol anidro 60%, podemos calcular o máximo de produção em 207 dias vezes 600 metros cúbicos, é equivalente a 124.200 metros cúbicos cada safra, sendo 74.520 metros cúbicos de etanol anidro e 49.680 metros cúbicos de etanol hidratado. De acordo com esse quadro, no ano de 2012 e 2013, na usina foram moídos 1.152.089 toneladas de cana, que resultou em 54.814 toneladas de açúcar. Na mesma safra, produziu 58.120 metros cúbicos de etanol anidro e 5.813 metros cúbicos de etanol hidratado. A usina Vale do Paranaíba possui também 17 imóveis rurais com uma área de aproximadamente 3.210 hectares, sendo a maioria cultivado com cana. Tá aí. Com toda esta produção, aqui surge uma grande oportunidade para você investir no setor de álcool e açúcar no Triângulo Mineiro.
participando desse leilão da massa falida João Lira, muito conhecido na região como Lajinha Agroindustrial. Se você tiver interesse por mais informações sobre este leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbid.net/lajinha, ou por telefone 0 operadora 11 4950 9660. Vamos falar agora de mercado. E o presidente Michel Temer assinou no final da tarde dessa terça-feira, pouco antes do feriado, o aval para o RenovaBio. Esse é o tema, então, da nossa... Vamos fazer uma conexão com a B3 Brasil Bolsa Balcão, onde Walter Pulga Júnior já está por lá e vai dizer para a gente o que acontece agora com esse aval assinado pelo presidente Michel Temer. Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom, agora o projeto está na Câmara Federal e começa aquela tramitação que pode trazer muitos benefícios, não só para empresários que trabalham com biocombustíveis, também para o meio ambiente, né? O presidente Michel Temer já avalizou, né, assinou, apoiou o projeto que cria a Política Nacional de Biocombustíveis, o chamado RenovaBio, né, que foi protocolado já na terça-feira na Câmara dos Deputados por uma das lideranças políticas no setor. Bom, quem protocolou foi o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, o deputado Evandro Gussi, que é do PV aqui de São Paulo. Fontes ouvidas pela Agência Estado, né, pelos jornalistas Estado, informavam que a decisão ocorreu com apoio também dos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente. E pôs fim, agora, na verdade, a uma discussão, uma pressão do setor privado para evitar mais desgastes com o parlamento, com o envio, né, constante de medidas provisórias partindo do Executivo. Então, vem aí o RenovaBio, né? O presidente Temer teria conversado já com diversos representantes de montadoras, empresas que montam automóveis no Brasil, e com o presidente também da ANFAB, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e afirmou que o projeto deve tramitar em regime de urgência. Resumindo, o RenovaBio deve ser votado até o começo de 2018. É uma proposta praticamente já de consenso, né? Bom, considerado o principal eixo do RenovaBio, tome nota, produtor, se esse projeto for aprovado, haverá o crédito de descarbonização de biocombustíveis. Ele será emitido por produtores de biocombustíveis, cujo valor será calculado aí de acordo com a capacidade de cada um de reduzir, de mitigar as emissões de poluentes, né? O CBio, né, o crédito de descarbonização, deve ser escriturado e comercializado no mercado financeiro. Portanto, quem trabalha com combustíveis alternativos, vamos dizer assim, né, com biocombustíveis, se constatar, se conseguir documentar a redução de emissão, pode negociar essa emissão até no mercado financeiro aqui em Bolsa. As distribuidoras comprarão o título como forma de compensar as emissões com as vendas de combustíveis à base de petróleo, por exemplo, né? Então, uma coisa compensa a outra, né? Os produtores teriam receita para investir no setor, haveria redução de emissões de poluentes comprovada. Agora vamos detalhar um pouquinho mais, porque esse projeto de lei prevê também metas claras de aumento da adição obrigatória de biodiesel ao diesel de petróleo, né? Também do etanol anidro à gasolina e também do bioquerosene ao querosene de aviação. Veja, no caso do biodiesel, a mistura que é feita hoje é de 8%. 8% de biocombustível no diesel vai subir para 10% em março de 2018. O projeto prevê até que cheguemos aí a 15% até 1º de janeiro de 2022 e 20% de biodiesel no diesel até 2030. Portanto, veremos aí, né? Teremos agora uma mistura maior de biocombustível no diesel. Bom, para o caso do etanol misturado à gasolina, hoje, até 27% a lei permite, iria para 30% e até 40% também. Em 2030 nós chegaríamos aí com uma mistura de 40% de etanol na nossa gasolina. Além disso, a participação de etanol na matriz de combustíveis para veículos leves, incluindo aí etanol anidro e hidratado, utilizado direto no tanque, chegaria a 50% em 2030. Tudo isso para reduzir a poluição e apoiar o setor que passa a investir mais agora na produção de biocombustível. Para o produtor rural e para o produtor de biocombustíveis é uma informação muito importante. E ela chega até a aviação, viu? O bioquerosene de aviação, com misturas aí de 5% e 10% até 2030,
faria com que nós teríamos também um aumento do consumo de biocombustíveis. Tudo isso vai refletir nos preços, nas cotações e nos investimentos no campo. Com quem trabalha com cana-de-açúcar, quem trabalha com soja, há um interesse direto nessas decisões. No caso do biogás, em relação ao gás natural, esses mesmos percentuais de uso e datas de implantação também são estudados. Portanto, vem aí o RenovaBio, é uma nova perspectiva, né? Uma perspectiva de maior consumo de produtos do agronegócio na matriz energética do país. Importante, porque o produtor rural vai se beneficiar, pelo menos, do aumento do consumo desses produtos indispensáveis para a redução da poluição. Bom, agora são 8 horas e 51 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos rapidamente acompanhar o que ocorre nas principais bolsas do mundo. Veja, na Ásia, nesta madrugada, o mercado encerrava negócios. Apenas a Bolsa de Xangai teve um movimento de queda. Tóquio subiu, Hong Kong também subiu. Há um movimento positivo no mercado. Shenzhen vem em alta, índice Kospi da Bolsa de Seul vem em alta. Ou seja, nós temos lá na Ásia já um movimento positivo. De olho no que ocorre lá fora, porque o que ocorre lá vai interferir aqui. Petróleo tem viés de baixa, os contratos futuros de petróleo agora há pouco vinham em baixa, mas veja, os preços, os valores de negociação com petróleo no mercado futuro são outros, hein? Barril de petróleo tipo Brent caía agora há pouco, mas era negociado ainda perto de $62 o barril. Isso lá na ICE, em Londres, né? Petróleo de qualidade. Petróleo WTI lá nos Estados Unidos também recuava um pouco, caía 0,09%, mas era negociado ainda acima de $55 o barril. Quem acompanha Bom Dia Produtor já viu o petróleo aqui a 49, 45, 50. Já temos petróleo WTI acima de $55 o barril. Portanto, os valores são outros, há uma recuperação de preço para o mercado do petróleo. E lógico, isso vai influenciar em algumas commodities agrícolas, como o milho negociado no mercado americano, que é utilizado para mistura na gasolina. Portanto, de olho na informação, o petróleo altera, assim, preços de commodities agrícolas, principalmente rações que derivam, né, da indústria do milho, né, da produção de milho americana. Enquanto isso, as bolsas europeias, veja o que está ocorrendo lá. Na Europa, neste momento que nós temos a Bolsa de Frankfurt com alta de 0,67%, Londres tem alta de 0,03%, Paris sobe também, Madrid vem em alta. Há uma perspectiva positiva hoje, e agora há pouco nos Estados Unidos, os principais índices que são negociados no chamado pré-mercado, né? Dow Jones Futuro subia 0,25%, Standard & Poor's Futuro subia 0,34%, Nasdaq tinha alta de quase 0,40%. Mercado vinha em alta já nesta manhã, lá nos Estados Unidos, na Europa e como nós vimos na Ásia. Há de se esperar que nós tenhamos uma recuperação hoje aqui, porque na véspera do feriado a queda do índice Bovespa, veja, passava de 2%. Você tem na tela do seu televisor agora o fechamento do nosso índice Bovespa, o principal índice da nossa bolsa, aos 70.826 pontos, recuou 2,27% no fechamento. Foi uma queda acentuada para o nosso índice acionário, que deve hoje apresentar uma recuperação. E o dólar? Bom, o dólar superou 3,30, ia falar 2,30, desculpem, R$ 3,30. Veja o fechamento do dólar na véspera do feriado. O dólar disparou, fechou a R$ 3,31 mais 20, subiu quase 0,5%, alta acentuada para o dólar, lógico, desvalorização para o real. Mas esse quadro pode se alterar hoje, dependendo da movimentação fora do país. Eu volto daqui a pouco com mais informações sobre o que ocorre na pecuária. Elaine? Obrigada, Pulga. Daqui a pouquinho mais destaques nesta manhã de quinta-feira. E por aqui a gente segue, então, com informações para você que está acompanhando a nossa programação, né, Antônio? É isso mesmo, Elaine. E de São Paulo nós vamos até Mato Grosso. Foi eleito Antônio Galvão, novo presidente da ProSoja de Mato Grosso. Ele, que é atual presidente do Sindicato Rural de Sinop, foi eleito na última segunda-feira com votação expressiva. Ele chegou a ter 53% dos votos válidos. Com exclusividade, ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Veja. A chapa número 1, a ProSoja Decidida, foi a vencedora das eleições da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso. Eu converso agora com o presidente eleito Antônio Galvão, que é produtor rural aqui em Sinop. Antônio Galvão, na sua campanha, na sua plataforma, você citou os principais gargalos que impedem o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. E agora, como eleito, quais seriam esses problemas?
Agora eleito, a missão está aí dada pelo produtor, a gente vai tentar cumprir. Ela, com certeza absoluta, não vamos medir esforços. Ela atrapalha o estado de Mato Grosso, mas atrapalha muito mais o produtor rural. E atrapalhando o produtor rural, com certeza absoluta, o estado poderia ser melhor. Porque um dinheiro que sobrar no bolso do produtor aqui, ele é investido em Mato Grosso, pode ter certeza absoluta. Estamos sendo levado aí, principalmente pela classificação de grão, um bom percentual disso. Então esse assunto, com certeza, a gente vai dar a maior relevância possível nele. Vamos entrar num entendimento com o Ministério, com o ministro Blairo Maggi, que isso aí é uma coisa nacional. Não é uma coisa só de Mato Grosso, mas Mato Grosso tem algumas peculiaridades aí que atrapalham mais a gente. Sabe-se que em colheita temos aí problemas maiores com chuva, normalmente, onde se existe aí um certo número de grãos avariados. Então acredito que a gente vai ter sim um acerto, porque temos trabalhos aí muito grandes, trabalhos técnicos que justifica esse acordo sim com as próprias trade e assim mesmo com o Ministério da Agricultura. Porque esse trabalho técnico não tem como você esconder. Será criado também, Galvão, uma ouvidoria para um canal direto com o produtor rural? Com certeza, isso aí já era uma tarefa para ser feita nessa atual gestão, o qual a gente também é diretor. Infelizmente, os dias se passam e tem coisas que a gente tem que se definir e fazer. O produtor tem que ter uma atenção maior, sim, da entidade, porque a entidade, a ProSoja, ela só foi criada em benefício do produtor. A entidade não passa de uma sigla. As pessoas que fazem e compõem ela é que é o interessante, que é a parte principal. Então, com certeza, a gente tem que ouvir as reclamações e também sugestões de melhoria. Para isso, ela vai ser implantada. FETAB, um grande problema nas estradas, a recuperação das estradas, que houve até desvio, né, de finalidade. Essa é outra missão muito grande, porque a gente sabe que somos carentes, o Brasil inteiro, especialmente Mato Grosso, que Mato Grosso é um continente. Podemos dizer que é um continente, é maior que o continente australiano, aí, Austrália, enfim, e a Nova Zelândia. Pegar agora, com certeza absoluta, a gente vai ter que sentar com o nosso governador, com o secretário Marcelo, a gente já conversou ontem mesmo também, e que esse recurso seja realmente empregado pela finalidade que foi colocado. Temos muitas mazelas, estradas aí necessárias. Temos uma aqui que para mim é uma aberração, que é a MT-129, é falada a estrada do Guardanapo, lá na região nordeste do estado, que não pode mais acontecer. O produtor fazer praticamente 300 quilômetros de volta, porque não tem ali 70 quilômetros, nem de chão consegue passar por conta de uma ponte que existe no dito chamado do Rio Fontoura. Então são metas audaciosas, sim, mas o dinheiro existe, basta que seja empregado na finalidade dele. O produtor não gosta de pagar, como ninguém gosta de pagar adicional, mas se ele for investido na finalidade, o produtor vai agradecer esse pagamento que ele está dando, porque essas regiões vão alavancar a produção e vai também facilitar a retirada dos produtos que hoje já estão produzindo. Ok, Galvão, muito obrigado pela sua participação, sucesso, parabéns aí, sucesso nessa empreitada. Ao todo foram 1.251 votos, ou seja, 53,48%. Valdir Pacheco para o SBA. Muito bem, por aqui o destaque são as exportações do agronegócio brasileiro. Entre janeiro a outubro deste ano, as exportações brasileiras enviadas ao mercado aos países árabes avançaram, viu? E foi tanto em relação ao volume quanto em questão de faturamento, comparando com o mesmo intervalo do ano passado. Dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, organizados pela Câmara Árabe Brasileira. E são esses números que a gente vai acompanhar, como está o panorama das exportações brasileiras aos países árabes. Começando com o volume nesta manhã de quinta-feira, então, portanto, nos primeiros 10 meses deste ano de 2017, o volume foi de 29.400.000 toneladas. Quando comparado com o mesmo intervalo do ano passado, de 2016, essa alta chega a quase 19%, 18,92%. Já a receita para enviar todo esse produto aos países árabes gerou um faturamento na ordem de 11 bilhões e 400 milhões de dólares, uma alta que chega a 22,31% de acordo com o Ministério. E os produtos que lideraram essa pauta de exportações no período foram açúcar,
carne, frango, minérios, carne bovina e milho. E observe, você vai ver na sua tela essa participação. Do total enviado, o açúcar tem 34,4% dessa fatia, a carne de frango liderando aqui na segunda colocação com 19,7%, os minérios com 8,4%, a carne bovina 7,2% e o milho da participação do que é enviado então aos países árabes detém uma parcela de 5,5%. Apesar de outubro de 2017 ter sido o melhor outubro dos últimos 5 anos, já se sentiu a tradicional desaceleração dos embarques em relação a setembro devido à diminuição das compras pelos importadores como forma de desovar os estoques. A expectativa da Câmara Árabe Brasileira é encerrar este ano com alta de pelo menos 15% nas vendas externas. O prognóstico é sustentado pelo avanço do preço médio embarcado entre janeiro e outubro, como você vê agora na sua tela. 2017, então, o preço médio embarcado aos países árabes girando em torno de 32.600 dólares a tonelada. Já para 2016, em relação a 2016, veja que está bem maior, 31.700 toneladas, 31 mil dólares a tonelada, então enviada para o ano passado o preço médio. Portanto, aumentando em 2017, prognóstico que fecha esse ano em 15%. Além disso, não é só, existem outros fatores a considerar, como por exemplo o aumento das receitas dos principais produtos da pauta em maior proporção que o volume embarcado, como você vai ver agora nesse próximo fundamento. O minério de ferro, o volume então foi de 21,2% em relação ao ano de 2016, já a receita foi bem maior, a receita do minério de ferro para este ano teve um aumento de 71,1% em comparação com o ano passado. Já o açúcar, enquanto o volume foi superior em 22% em relação ao 2016, a receita, como a gente te falou, foi bem maior, o resultado praticamente o dobro, 41,8% de valorização em comparação a janeiro e outubro de 2016. Da mesma forma, o volume, enquanto para o frango, chegou com uma leve queda para o ano passado de 0,6%, já em relação à receita, o valor foi maior, essa alta chega a 6,1%, números para que a gente possa também observar como está também a compra dos países árabes, aqui dos principais produtos agropecuários do país, e você, claro, em consonância, sabendo como está essa valorização, resultado bem superior em comparação com o ano de 2016. E se o assunto é agricultura, bons índices de produtividade estão diretamente ligados ao processo da inoculação da soja. A repórter Miriam Valadares conheceu as técnicas e traz para você as vantagens. Veja. Os campos verdinhos semeados com soja é da Fazenda J. Basso, que fica em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Por aqui são 19 mil hectares cultivados com a oleaginosa. Na última temporada, a colheita média foi de 65 sacas por hectare. Para a safra 2017-2018, a expectativa é de alcançar as 70 sacas por hectare. Nós ainda temos basicamente 20% da área que ainda falta ser semeado, né? Esse ano um pouco atípico, né? O mês de setembro praticamente não choveu, né? Então o plantio atrasou um pouquinho no mês de outubro, né? E aí vamos sinalizar agora em meados até o dia 25 por aí de novembro. A gente acredita que já vai estar finalizada a semeadura da área aqui. A expectativa e o plano de produção, né? Todos os investimentos, né? Está sendo alocado para que a gente consiga uma produção melhor que esta da safra anterior, né? Mas depende também de vários fatores, né? Além do clima, né? Toda a parte, né, de controle, né? Desde de uma semeadura bem feita, aplicação de inoculante, né? Os tratos culturais, o controle fitossanitário, né? Então tem vários fatores que interferem, né? Como os bons índices produtivos também estão ligados ao processo de inoculação da soja, o Edmar, que é engenheiro agrônomo, explica sobre a importância desta prática. A inoculação é de suma importância, porque o nitrogênio é o elemento mais demandado pela cultura da soja. Tem os trabalhos já da pesquisa mostrando que para cada tonelada de grão produzido de soja, você precisa, né, na estrutura de formação da proteína e da planta, de 80 quilos de nitrogênio. E como que você capta esse nitrogênio para a planta? É através da inoculação. Tá? Então, na inoculação, você está colocando bactérias que são altamente eficientes em captar esse nitrogênio, tá? Tanto do ar como do solo, tá?
através da fixação biológica, tá? E que vai converter isso aí em produção final, que é o grão, que é o que interessa, né, para ter uma lavoura de alta produção. Nesta safra, uma novidade no mercado é o protetor biológico Sinflex, que deve ser utilizado em conjunto com o inoculante Átimo. O engenheiro agrônomo José Quirino destaca os benefícios da tecnologia. Todo ano o produtor tem que inocular a semente. Só que hoje, no mercado, o produtor tem que usar muitos produtos no tratamento de semente. Então tem 5, 6, 7 produtos, 8 produtos químicos, às vezes, para proteger a semente de fungos, de doenças e de pragas. Então, junto com esses produtos químicos, nós vamos colocar o inoculante da soja. Então, para a gente evitar que essa gama de produtos possam prejudicar o funcionamento da bactéria, a gente usa um protetor, né? No caso nosso é o Sinflex, a microquímica tem esse produto no mercado, chama Sinflex, ele é um protetor para proteger a bactéria desses inimigos, vamos dizer assim, químicos, né? E também do calor, né? Excesso de calor, e também para dar flexibilidade para o plantio. Quer dizer, o produtor, com esse protetor, ele pode esperar alguns dias, até uma semana, para você plantar essa soja. Observando a raiz da soja, é possível entender melhor como funciona o processo de inoculação após a semeadura. Uma vez no solo, a bactéria vai formar os nódulos, né? Ela vai formar o nódulo na raiz, e esse nódulo é que vai captar o nitrogênio do ar do solo e vai dar para a soja. Então, quando você coloca aquela bactéria na semente, lá no solo, na raiz do solo da soja, vai acontecer isso aqui, ela vai formar esses nódulos. Quer dizer, é uma simbiose. A soja vai dar açúcar para a bactéria, e a bactéria vai pegar o nitrogênio que está no ar do solo e vai jogar para a planta produzir grão. E esses nódulos tem que ficar assim, com essa cor rosadinha, né? Por dentro, quando você cortar, ele tem que ficar essa cor rosadinha, né? E para ela funcionar com essa cor rosadinha, tem que ter molibdênio, tem que ter cobalto, tem que ter outros nutrientes também que são importantes para a formação. E aqui na fazenda aqui está com uma boa quantidade de nódulos, né? Na raiz principal, inclusive, né? Então aqui foi bem inoculado, com certeza. De olho no aumento da produtividade, como fica a relação custo-benefício? Se você fosse usar nitrogênio na soja, você gastaria R$700 por hectare, mais ou menos, né? Se eu colocar o nitrogênio. Se eu colocar essa tecnologia, eu vou gastar R$10, R$12. Então a diferença é gritante, né? Um custo-benefício maior que esse não existe. Tá certo, por aqui a gente volta a fazer contato com a B3 Brasil Bolsa Balcão, e a gente tem acompanhado que esse ano tem sido bastante difícil e desafiador, não é mesmo, produtor e a produtora que está aqui sintonizado? O primeiro semestre, então, foi muito tumultuado, com queda de preço pago ao pecuarista. É isso que a gente vai perguntar agora. Vamos voltar à B3 Brasil Bolsa Balcão com Walter Pulga Júnior. O CPEA fez algum pronunciamento em relação aos primeiros 6 meses, primeiro semestre de 2017? Bastante difícil esse ano, né, Pulga? Muito difícil para a pecuária brasileira, um ano tumultuado, os preços oscilaram muito. Agora, as exportações, como sempre, elas salvaram a pecuária brasileira, um aumento das exportações. Inclusive, para alguns países que nós não tínhamos um espaço tão grande assim, né? A receita com as exportações brasileiras de carne bovina e de frango para países árabes, por exemplo, cresceu 3,5% entre janeiro até outubro agora deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, então houve um crescimento. E saltou de 3 bilhões, né? Segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Organizado, ou seja, foi aí um período de avanço, né? Na mesma base de comparação, o volume embarcado recuou 2,34% para cerca de 1,5 milhão de toneladas. Ou seja, tivemos um aumento, né? Apenas no caso da carne bovina, nos últimos 10 meses, o recuo da receita foi de 2,9% em relação a janeiro e outubro do ano passado, né? Total aí de 828 milhões de dólares. Agora, há, lógico, um avanço em alguns mercados quando falamos de exportação, e é o que tem, de certo modo, sustentado aí esse movimento. Eu conversei com Tiago é pesquisador, né? Tiago é pesquisador lá do CPEA. Ele fez uma avaliação do comportamento da pecuária neste ano e ele explica, na avaliação do CPEA, o que ocorre e o que deve ocorrer daqui para frente. Há sinais de melhora, sim. Veja. Tiago, muito obrigado por ter vindo, conceder essa entrevista. Vamos agora tentar extrair a experiência que você obteve durante esse ano. Foi um ano difícil para a pecuária, não?
primeiro lugar, agradecer por o espaço dado ao CPEA para a gente poder vir discutir mercado com toda a classe produtora, a cadeia. Nesse momento difícil, podemos dizer, ou nesse ano difícil, a pecuária apanhou bastante, principalmente no primeiro semestre. Mas também foi ajudada por um custo menor de grãos. Isso a gente tem que levar em conta. Então, o que a gente observou foi um ano de preços ruins. Se a gente olhar maio, piores preços dos últimos 20 anos, mas também preços de grãos também derreteram. Isso contribuiu para quem montou e quem teve um planejamento estratégico, bons números para o segundo semestre. Você comentava pouco antes dessa entrevista que os preços já vinham numa tendência de queda no começo do ano, que se esperava em função da economia, do consumo, estaria, o consumidor limitado na compra de proteína. Agora, carne fraca contribuiu para uma derrocada, não? Contribuiu. Carne fraca, delação, prisão dos grandes produtores de carne. Agora, vamos lá, o mercado é soberano. Quem forma preços é oferta e demanda. Como que está a demanda? O Hugo falou bem, a demanda derreteu esse ano, tá? Alta taxa de desemprego. Houve tradicionalmente uma troca por carne, não como nos últimos anos, porque o brasileiro aprendeu a comer carne bovina, mas a restrição orçamentária impactou menor consumo, sim, de carne, a carne bovina, seja de primeira ou de segunda. Pelo lado da oferta, principalmente a classe produtora, os pecuaristas, sabem bem disso. Passamos por um ano de 2013, principalmente 2014, com uma oferta de animais muito ruim, e 15 também devido à seca, e também houve investimentos em aumentar a produtividade. Pastagem, genética, manejo sanitário. Isso trouxe uma oferta maior. E nutrição. E isso trouxe uma oferta maior. Os bezerros com o preço já caindo o ano passado, isso daí tem que se observar em 2016 já caindo. O que aconteceu no começo desse ano? Antes da carne fraca, os preços do boi gordo já vinham pressionados. Ah, Thiago, mas é a safra de janeiro, fevereiro, tem passo? Ok, concordo. Mas a oferta de animais já era maior. E vale um ponto de lição de casa para o pecuarista, entender na região que ele está, como que está a oferta de gado, porque o bezerro que foi produzido final de 2015, 2016, ele está saindo quando? Ele teve um giro rápido, ele foi abatido rapidamente, ou ele vai ser abatido com seus 24 meses, que isso quer dizer em 2018? Ah, então o Thiago está falando que vai ter aumento de oferta, vai ter queda de preço. Não, vai depender da região e depender como o produtor trabalhou esse animal. Mas sim, que houve um aumento de produção, a produtividade voltou ao normal e sim, você joga a produção para 2017, 2018 com um volume maior, isso acontece, é natural. Causa preocupação? Por outro lado, daí voltando para a demanda, as exportações melhorando, batendo recorde esse ano, mês pós mês, o mercado doméstico voltando à confiança do consumidor, voltando à taxa de emprego, a indústria, a produção industrial crescendo, traz bons motivos para amenizar essa pressão da oferta. Tá? Então o mercado consumidor tende a melhorar sim, porque também chegamos ao fundo do poço de consumo, de desemprego, etc. Quer dizer, a perspectiva mais adiante tende a ser melhor. Vai depender desse ajuste do mercado, que é sempre soberano, oferta e demanda. Temos uma oferta maior, mas o mercado também, consumidor, vai começar a melhorar. Se nós olharmos o mercado futuro hoje, a última semana, sinalizando para outubro do ano que vem, por volta dos seus 149, 150 reais arroba aqui em São Paulo. E se eu estou falando de um grãos, por mais que o grão subiu, estou falando de um grãos aqui 30, 34 reais em torno aqui de São Paulo, região do interior de São Paulo, subiu, não é mais os 20, não é mais os 15, 20, 25, eu sei que é 30, 34, mas a conta fecha. Com uma arroba 149, 150, tem que se planejar. Aí a gente volta à questão de gestão. Saímos de perspectiva e de mercado para gestão. Aí vem a pergunta, o pecuarista sabe planejar? Pecuarista que trabalha com corte. O de leite já sofre bastante. A dificuldade para planejamento, salvo alguns, mas bem preparados. Pecuarista que trabalha com corte, ele está preparado para essas idas e vindas do mercado, para essas altas e essas baixas? Está quen, precisa se preparar melhor. Se você me perguntasse 10 anos atrás, eu ia vir aqui falar só zero. Hoje mudou bastante. Muitos pecuaristas já estão preparados para enfrentar essa oscilação. Você consegue sim pincelar na pecuária, pecuaristas, produtores, criadores ou invernistas que estão fazendo conta. Mas isso daí ainda precisa atingir um número maior, porque
quem forma preço é o mercado doméstico e o volume de gado que tem aqui, o volume de pecuaristas que tem aqui é muito grande. 80% da nossa produção é consumida aqui. Então o mercado é estabelecido aqui. Aqui. E se não fizer conta, se ficar só esperando a arroba subir, enquanto não está sabendo qual é o seu custo de produção, vai ficar à mercê do mercado. E o mercado pune. O mercado é oferta e demanda. Se tiver baixa oferta, pode subir o preço, mas se tiver muita oferta, como vai acontecer? Vai ter esses problemas de preço. Se você tiver esses problemas com a indústria que aconteceu esse ano, também vai ter problemas de preço. Por isso que conhecer a atividade, fazer planejamento é fundamental. Bom, você ouviu aí Tiago Carvalho, pesquisador do CPEA, mercado de boi, dá sinais de alguma recuperação, mas é preciso observar alguns fatores, como consumo e de olho no custo de produção. Passamos o recado, Tiago? Sim, com certeza. Passamos o recado. O pecuarista não diria nem ficar otimista, nem ficar pessimista. O bom é ser o realista. É você se planejar, fazer conta, saber que é um momento de transição, seja ele fora da cadeia que aconteceu esse ano. O problema desse ano foi fora da cadeia, foi no ambiente político, tá? Que aconteceu o problema que impactou a cadeia. Então é um momento de transição, essa questão fora da cadeia e dentro da cadeia de oferta, e que planejado, bem estruturada a atividade, ela passa e vai ganhar mais para frente. Agradeço o Tiago aqui conosco mais uma vez, uma entrevista rica, como você vê, pecuarista, de olho na informação. Obrigado, Tiago. Voltamos ao programa. E já que estamos falando de boi gordo, vamos para as cotações. Lembrando que antes do feriado, na terça-feira, em São Paulo, o preço seguia na faixa de R$ 143 arroba. Já alguma recuperação. Em Minas Gerais, ainda R$ 137 arroba. Safras e Mercado informava que em Goiás a arroba se mantinha em 136. No Mato Grosso do Sul, 134, estável também. E no Mato Grosso, 131. Alguma recuperação em Mato Grosso, onde nós vimos recentemente a faixa de 130, já a média de R$ 131 a arroba. O CPEA constatava na terça-feira, antes do feriado, veja, uma queda nas cotações, em média, apuradas no interior de São Paulo. Vamos começar com os números do boi gordo, você tem na tela, olha, R$ 139,55 a arroba, uma queda de 0,43%. No mês de novembro, uma baixa de mais de 0,5% no indicador CPEA para boi gordo, considerando aí o interior de São Paulo. Já bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, vamos ao painel? Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul também teve uma baixa de 0,60% entre os dias 13 e 14 de novembro, véspera do feriado, R$ 1.180,98 por cabeça. Uma queda neste mês no indicador bezerro do CPEA de 1,14%. Então temos baixa para o bezerro, baixa para boi gordo no indicador CPEA. Agora a bolsa na véspera do feriado reagiu positivamente, alta de 30 até 85 centavos de real por arroba aqui na B3. Então o mercado futuro subia. Os primeiros negócios nesta manhã você tem na tela do seu televisor. Veja, boi gordo negociado para novembro a R$ 142,55 a arroba. Tem uma leve alta de 0,04%. Ainda não há negócios com contratos futuros de boi gordo para dezembro e fevereiro, mas você tem o valor de fechamento aqui na bolsa antes do feriado, dezembro a R$ 146,35 arroba, fevereiro a R$ 147,25. Contrato para outubro, referência aí que o Tiago do CPEA comentava agora há pouco, para outubro do ano que vem, acima de 150, já perto de R$ 151 arroba. Isso porque está em queda, hein? Porque na véspera do feriado fechou acima de R$ 151 arroba. Veja, está em queda agora, mas estava acima de R$ 151 a arroba. Então, acompanhe a evolução dos negócios e você estará preparado, ou pelo menos melhor preparado, para tomar a sua decisão. Elaine, daqui a pouco eu volto, vamos falar sobre a cotação do café e a cotação do milho. É com você em Campo Grande. Muito obrigada, viu, Pogo? Informações completas para você que trabalha com agricultura, para você que trabalha com pecuária. Por isso, a importância de continuar sintonizado aqui na programação da Rede SPA. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com previsão do tempo para a região nordeste do país e ainda com mais números para você das commodities brasileiras. Fico por aqui.
9h21 pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente manhã de quinta-feira, em companhia aqui da reta final do Bom Dia Produtor desta quinta. E nós temos informações do mercado financeiro direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Nós vamos voltar até São Paulo, falar com o Walter Puga, que traz para a gente as negociações e as principais commodities brasileiras comercializadas na B3. E ele fala para a gente sobre o café. É isso, Puga? É isso, vamos começar como sempre pelo café, né? Hoje nós falamos de boi gordo um pouco antes do normal. Normalmente é café, boi gordo, depois milho, mas vamos para o café, né? Café negociado no mercado teve baixa, né? Na véspera do feriado, na última terça-feira, né? Fechava em baixa lá. Nós tivemos aí um ajuste no mercado de café, mais uma vez negativo. Agora, o que ocorria com o mercado brasileiro de café era que, na verdade, nós tínhamos queda em bolsa na terça-feira, mas um movimento de recuperação no mercado físico, viu? Café tinha um comportamento no mercado físico descolado do mercado lá de Nova York, né? Então, o mercado de bolsa vinha em queda, mas não era o que ocorria junto ao produtor, não. No sul de Minas Gerais, café arábica, bebida boa, tendia aí a faixa de R$ 465 a saca no sul de Minas. No Cerrado Mineiro, R$ 470 a saca com perspectiva de alta. Aliás, alta que Safras e Mercado constatava para café arábica lá na zona da mata de Minas Gerais, né? Café arábica Rio tipo 7, que diariamente tem um acompanhamento, né? De Safras e Mercado, foi a R$ 420 a saca. Então nós tivemos, de fato, uma alta para o café arábica lá na zona da mata, café arábica tipo 7, né? E o que acontece com o mercado, segundo o CPEA? Bom, a cotação do Robusta batia na terça-feira no nível mais baixo desde setembro de 2015, né? As cotações do café Conilon recuaram muito no mercado interno desde o início do ano, já atingem o menor valor real desde setembro de 2015, a avaliação é de pesquisadores lá do CPEA, que divulgaram um relatório na véspera do feriado. Bom, resumindo, a média de preço do indicador CPEA Exalc para Robusta, tipo 6, peneira 13 ou acima, é de R$ 360,50 a saca até segunda-feira, né? É o menor valor real desde 2015, quando o indicador era cotado aí na faixa de R$ 340,81 a saca. Isso considerando aí preços deflacionados pelo Índice Geral de Preços de outubro de 2017. Bom, o CPEA explicava no relatório, um relatório semanal, que as cotações recuam influenciadas principalmente pelo preço externo, que caiu nas últimas semanas. Então, o preço caiu por conta da colheita no Vietnã, a expectativa de uma boa safra agora em 2018 e 2019 no Brasil. Bom, apesar da ocorrência do tufão lá na Ásia, né, entre os dias 1º e 5 de novembro, não é aguardado problema de produtividade. Portanto, a oferta deve ser grande. O preço cede lá fora e cede também aqui. Você acompanha comigo agora fechamento dos negócios, segundo o CPEA apurava, né? Vamos começar pelo café arábica. Café arábica, em média, subia para R$ 457,89 a saca, na média apurada pelo CPEA aqui em São Paulo, ou seja, uma alta de 0,30%. No mês ainda, a café arábica perde 3,33%. Mas nós tivemos uma recuperação no mercado físico, segundo consultorias e também confirmada pelo CPEA, né? Já café arábica, café arábica sobe 1,48% este mês, teve alta de mais de 0,5% aí, você viu na tela. Já o café Robusta continua em baixa, mas também teve uma recuperação. Então o mercado trabalhava descolado das bolsas. Café Robusta, olha no painel, R$ 360,29 a saca em média, uma alta de 0,30%, no entanto uma queda. Aí sim, no caso do café Robusta, café arábica ainda sobe 1,5%, mas café Robusta ainda perde 3,30% no indicador do CPEA. Café Robusta ainda sob pressão, embora também tenha tido, na véspera do feriado, uma leve alta na média apurada pelo CPEA lá no Espírito Santo. Ora, e o que acontece com o mercado neste momento, você acompanha comigo. Em Nova York, vamos a Nova York? Em Nova York agora,
O mercado trabalha com uma leve baixa de 25 até 35 pontos. O mercado recua na Bolsa de Nova York. Café arábica negociado para dezembro cai para $1,26 por libra-peso. Tem uma queda de 0,19%, perde 25 pontos. O café negociado para março a $1,29 por libra-peso também recua, né? Nós temos aí uma baixa, visível baixa para o café neste momento, no vencimento de maio também, mas ainda acima de $1,32 por libra-peso. Resumindo, nós temos a manutenção de movimento de baixa em bolsa, mas necessariamente essa queda não atinge café para o produtor lá no campo. É esperar para conferir. Agora, o que acontece com o café robusta em Londres, que tem tido um movimento de baixa constante, né? Neste momento, café robusta negociado na Bolsa de Londres recua mais um pouco, recua de $2 até $3 por tonelada. O contrato de novembro cai para $1.897 a tonelada. Já na semana passada, agora apresenta uma leve recuperação, ganha $3, você tem na tela, mas veja, bem distante daqueles $2.000 por tonelada que o mercado espera e considera razoável para a negociação com café robusta na Bolsa de Londres. O contrato de janeiro continua caindo, caía semana passada e cai hoje a $1.844 por tonelada. O contrato para março cai para $1.823 a tonelada e o contrato para maio a $1.827 a tonelada. Agora, 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília, os negócios no mercado futuro da B3, você acompanha comigo. Na coluna Últimos Negócios, veja as cotações, né? Os preços de negociação. Agora há pouco aqui na Bolsa, né? Os últimos negócios mostram o contrato de dezembro a $156,50 a saca, uma alta de 1,16% em dólar, e o contrato para março também em alta de quase 0,5% a $160,90 a saca. É lógico que isso se deve, na verdade, a uma correção em função da queda do dólar, né? Da alta do dólar e da queda do real frente ao dólar. Portanto, há uma correção aí de valores, um ajuste entre o feriado e os preços praticados no início da semana. Mas mesmo com essa alta que nós temos em reais, o valor agora é um pouco menor. Por isso, esta correção que você viu na tela do seu televisor. Não há uma grande recuperação para os preços do café no mercado de bolsa, apenas um ajuste em função do feriado, em função de variação do dólar. E essas são as principais informações sobre o mercado do café. Vamos agora para o mercado do milho. Lembrando que milho na BMF teve uma leve queda na terça-feira, véspera do feriado. Indicador milho do CPEA também apresentou uma baixa na região de Campinas. Você começa vendo os números apurados pelo CPEA na região de Campinas. Milho recuava 0,19% na média CPEA. Veja, o indicador milho recuou para R$ 32,26 a saca em média. Recuo entre os dias 13 e 14 de novembro de 0,19%, embora ainda neste mês milho tenha uma alta do indicador CPEA de 0,09%. Já está rumando para estabilidade, aí, valores aí do início do mês, né? Agora, o que acontece no mercado futuro? Bom, o mercado futuro de milho tinha uma leve baixa na véspera do feriado, mas você acompanha agora os primeiros negócios nesta manhã aqui na B3. Mercado futuro de milho trabalha com uma leve alta, né? Você tem a Bolsa de Chicago agora operando com uma leve alta também. Contrato de dezembro a $3,38 por bushel, março a $3,51 por bushel, contrato de maio a $3,59, mas uma recuperação muito pequena aí de 0,06, 0,07. Agora, aqui na B3, mercado futuro trabalha com milho em saca por dólar, neste valor que você tem no painel. Os primeiros negócios com milho aqui na Bolsa recuam também. É real por saca. O contrato de milho para novembro a R$ 32,21 a saca recua um pouco, recua 0,12%. Também um leve recuo para o contrato de milho com entrega em janeiro, de R$ 32,96 para R$ 32,93 a saca. Veja que a queda é baixa, mas o preço para maio, ainda na faixa de R$ 33 a saca, sobe um pouquinho, hein? Estava R$ 33,04, já sobe para R$ 33,05. Então, para maio do ano que vem, os preços se mantêm. Resumindo, milho, depois desta alta que nós vimos nos últimos meses, foi se mantendo acima de 30, 31, 32 e ainda se mantém nessa faixa de preço. E essas são as principais informações até este momento. Eu gostaria de, antes de finalizar,
acompanhar o mercado do dólar. Vamos para o dólar? Dólar negociado no mercado, o dólar comercial, referência para compras, né? Importação, exportação, a R$ 3,29 mais 70, recua agora 0,45%. Mas é um recuo muito tímido depois da explosão do dólar na terça-feira. Dólar, vamos lembrar, passou de R$ 3,31 no fechamento. Hoje tem um recuo, mas acima do que a princípio os analistas esperavam em algumas semanas anteriores. Dólar perto de 13,30 não era o que o mercado esperava. No máximo 13,25. Mas essa desvalorização do real em função de problemas políticos e de indecisão sobre a reforma da Previdência tem provocado aí uma valorização do dólar frente ao real. Eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã nós voltaremos ao vivo da B3 com mais informações para quem acompanha a programação do Canal do Boi. Elaine, Antônio. E para toda a sua equipe por aqui, bom dia, produtor. Acabou essa quinta-feira, mas amanhã, programação especial de sexta, hein? Amanhã, às 7h15 da manhã, esperamos com você, esperamos você por aqui e também contamos com a sua participação. Nosso contato é o 679-9264-7810. A gente espera amanhã uma excelente quinta-feira de bons negócios. Tchau, tchau.